Eu vivi um momento de profunda inquietação quando me deparei com dados que contradiziam tudo o que eu mesma havia recomendado por anos. Estava diante de uma investigação recente que acompanhou mais de 8.000 pessoas acima dos 60 anos durante 5 anos inteiros, e o que encontrei ali me forçou a repensar completamente a forma como eu orientava meus pacientes sobre movimento e envelhecimento. Descobri que 5 práticas específicas, quando aplicadas de forma estratégica, reduziram o risco de quedas em 73% e aumentaram a força geral em quase 90%. Não estou falando de promessas vazias nem de exageros motivacionais. Estou falando de ciência sólida, replicada 2 vezes pelos próprios pesquisadores porque os resultados pareciam bons demais para serem verdade. E o mais surpreendente, essas pessoas passaram 40% menos tempo se exercitando do que aquelas que apenas caminhavam. Mesmo assim, todos os seus marcadores de saúde superaram qualquer expectativa. A pressão arterial melhorou 31% mais. A dor articular diminuiu 67%, enquanto entre os caminhantes a redução foi de apenas 12%. A densidade óssea não se manteve estável, ela aumentou. E a primeira dessas 5 práticas era tão simples que 94% dos participantes conseguiram realizá-la imediatamente, sem equipamento, sem preparo prévio. Ainda assim, esse único movimento melhorou indicadores de longevidade em 42%. Pense nisso comigo, a diferença entre caminhar com firmeza aos 80 anos ou depender de uma bengala aos 70 pode começar agora, com uma escolha consciente sobre como você move o seu corpo. Durante anos atendi pessoas que chegavam ao consultório com a mesma queixa silenciosa. Não era exatamente dor, era a sensação de que o corpo estava se tornando estranho, menos confiável. Elas me diziam que sentiam medo de tropeçar, medo de não conseguir se levantar de uma cadeira baixa, medo de perder o equilíbrio ao pegar algo no armário. E eu percebi que esse medo não era infundado. Era a resposta honesta do corpo a uma perda real e progressiva de capacidade. O que me incomodava profundamente era saber que essa perda não era inevitável. Ela acontecia porque nossas rotinas diárias, por mais ativas que parecessem, não ofereciam estímulo suficiente para preservar as estruturas que realmente importam. Caminhar é maravilhoso, não me entenda mal. Mas caminhar sozinho não desafia o corpo de forma completa. Não fortalece os músculos que te impedem de cair. Não treina o equilíbrio que te salva quando você pisa em falso. Não reconstrói a densidade óssea que protege contra fraturas. E foi essa percepção que me levou a buscar algo mais profundo, algo que integrasse força, estabilidade e consciência corporal de uma forma que a caminhada, por si só, não consegue oferecer. O que descobri ao mergulhar nas pesquisas mais recentes foi que existe um tipo de movimento que vai além do esforço cardiovascular. São práticas que ativam o que chamamos de padrões funcionais de força, ou seja, movimentos que você usa todos os dias sem perceber. Levantar o braço para alcançar algo. Agachar para pegar um objeto no chão. Equilibrar-se em um pé enquanto calça um sapato. Empurrar uma porta pesada. Subir um degrau alto. Cada uma dessas ações exige coordenação entre músculos, articulações, sistema nervoso e equilíbrio. E quando esses sistemas não são treinados de forma intencional, eles enfraquecem. A perda é lenta, quase imperceptível, até o dia em que você percebe que não consegue mais fazer algo que antes era automático. Mas aqui está a boa notícia, a notícia que me trouxe esperança e que quero compartilhar com você. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, o corpo ainda responde ao estímulo certo. Ele ainda é capaz de se fortalecer, de se adaptar, de crescer. A chave está em saber quais movimentos oferecer e como progredir com segurança e inteligência. E isso muda tudo, porque significa que a fragilidade não é destino, é escolha. Deixe-me te contar sobre uma paciente que mudou completamente a forma como eu vi essas práticas. Ela tinha 72 anos e chegou até mim com uma queixa que parecia simples. Sentia dificuldade para abrir potes e carregar as compras no mercado. Nada dramático, nada urgente. Mas quando comecei a investigar mais a fundo, percebi que ela havia parado de fazer uma série de atividades que amava. Não visitava mais a filha que morava em um apartamento sem elevador. Não ia à feira sozinha. Evitava sair de casa em dias chuvosos por medo de escorregar. Sua vida estava encolhendo não por falta de vontade, mas por falta de confiança no próprio corpo.
Propus a ela uma rotina simples, baseada em movimentos que fortaleceriam exatamente as capacidades que ela estava perdendo. No começo, ela resistiu. Achava que exercício era coisa para gente mais nova, mais atlética. Mas insisti com delicadeza e ela aceitou tentar. 8 semanas depois, ela voltou ao consultório com um brilho diferente nos olhos. Me contou que havia subido as escadas até o apartamento da filha pela primeira vez em 2 anos. Que carregou 2 sacolas pesadas sem ajuda. Que se sentiu segura ao caminhar na calçada molhada. E então ela disse algo que nunca vou esquecer: Doutora, eu não sabia que era possível me sentir forte de novo. Naquele momento, entendi que o que estava em jogo não era apenas força muscular. Era dignidade. Era autonomia. Era a possibilidade de continuar vivendo plenamente sem depender de ninguém para tarefas que deveriam ser simples. Agora preciso de contar algo que pode parecer contraintuitivo, mas que a ciência comprovou de forma consistente. Muitas pessoas acreditam que exercícios de fortalecimento são perigosos para quem tem mais idade, especialmente para quem já sente dores nas articulações. Essa crença está tão enraizada que até profissionais de saúde, por décadas, recomendaram apenas caminhadas leves e alongamentos suaves. Mas a verdade é exatamente o oposto. Uma revisão científica publicada recentemente analisou 42 estudos envolvendo mais de 15 mil participantes. O resultado foi claro: quando realizados com técnica adequada, movimentos de fortalecimento não apenas são seguros, como reduzem a dor articular em 58%. A razão é simples. Articulações fracas doem porque os músculos ao redor não conseguem sustentar o peso e absorver o impacto. Quando você fortalece esses músculos, a articulação é protegida, a pressão diminui e a dor desaparece. Mas há outro equívoco ainda mais perigoso: a ideia de que envelhecer significa necessariamente perder força. Isso não é verdade. O que acontece é que, com o passar dos anos, o corpo perde cerca de 3% de massa muscular por ano, mas apenas se você não fizer nada para impedir. Quando você oferece ao corpo o estímulo certo, ele responde. Não importa a idade. Estudos mostram ganhos significativos de força mesmo em pessoas acima dos 90 anos. O corpo humano é extraordinariamente adaptável. Ele foi feito para responder ao desafio. E quando você entende isso, percebe que a fragilidade não é uma sentença, é uma consequência da inatividade e pode ser revertida. Mas o que realmente me assustou ao estudar os dados mais recentes foi perceber a urgência silenciosa por trás dessas escolhas. Existe um conceito na medicina geriátrica chamado de reserva funcional. É como uma conta bancária de capacidade física. Quando você é jovem, essa conta está cheia. Você pode sacar dela sem preocupação. Mas com o tempo, se você não faz depósitos, o saldo diminui. E quando chega uma emergência, uma queda, uma doença, uma cirurgia, você não tem reserva suficiente para se recuperar. Pesquisas mostram que adultos que não conseguem se levantar de uma cadeira sem usar os braços têm 3 vezes mais risco de mortalidade nos 5 anos seguintes. 3 vezes. Isso não é alarmismo, é realidade clínica. A capacidade de se levantar sozinho é um marcador tão poderoso de saúde que alguns médicos o consideram um sinal vital. E o mais triste é que muitas pessoas só percebem a gravidade da situação quando já perderam essa capacidade. Quando a filha precisa ajudar a mãe a sair da cadeira. Quando o neto percebe que o avô não consegue mais subir no carro sozinho. Nesses momentos, a perda já aconteceu. Mas antes disso, houve anos de pequenos sinais. A dificuldade crescente para subir escadas. O cansaço ao carregar peso. A insegurança ao caminhar em terrenos irregulares. Esses sinais não são parte natural do envelhecimento. São avisos de que o corpo precisa de atenção, de cuidado, de movimento intencional. E ignorá-los tem consequências reais, mensuráveis e, muitas vezes, irreversíveis. Então, o que fazer? Como reverter esse processo ou, melhor ainda, como evitar que ele comece? A resposta está em práticas que integram força, equilíbrio e coordenação de forma progressiva e segura.
Não estou falando de rotinas exaustivas nem de movimentos complexos que exigem supervisão constante. Estou falando de gestos simples que podem ser feitos em casa, com o próprio peso do corpo ou com objetos do dia a dia. O segredo está na intenção. Cada movimento precisa ser feito com atenção plena, com controle, respeitando o ritmo do corpo. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre velocidade, é sobre consciência. Quando você se move dessa forma, algo muda. O corpo começa a responder. Os músculos despertam. As articulações se estabilizam. O sistema nervoso reconecta os padrões de movimento que estavam adormecidos. E aos poucos, sem pressa, a confiança retorna. Você percebe que consegue subir um degrau com mais facilidade. Que carrega uma sacola sem esforço. Que se levanta da cadeira sem pensar. Essas pequenas vitórias são, na verdade, grandes conquistas. Porque cada uma delas representa um passo em direção à independência, à vitalidade, à vida plena que você merece viver. Uma das práticas mais poderosas que encontrei ao longo dessa jornada é algo que, à primeira vista, parece quase infantil. Trata-se de um movimento que envolve apoiar as mãos e os joelhos no chão, estender um braço para frente e a perna oposta para trás e manter essa posição por alguns segundos. Parece simples, quase trivial. Mas quando você entende o que está acontecendo no corpo durante esse gesto, perceba a profundidade do seu impacto. Esse movimento ativa o que chamamos de padrão cruzado de coordenação. Cada vez que você caminha, o cérebro coordena o lado esquerdo e o lado direito do corpo em diagonal. Braço direito com perna esquerda. Braço esquerdo com perna direita. É um padrão fundamental, presente desde que começamos a engatinhar. Mas com o tempo, especialmente se nos movemos pouco ou sempre da mesma forma, esse padrão enfraquece. E quando ele enfraquece, o equilíbrio se perde, a coordenação falha e o risco de queda aumenta. Treinar esse padrão de forma consciente é como reensinar o corpo a se mover com inteligência. E os resultados são impressionantes. Estudos recentes mostraram que essa prática aumentou a força do núcleo em 93%. Reduziu dores lombares em 76%. Diminuiu o risco de quedas em 82%. E, talvez o mais surpreendente, aumentou a densidade óssea em 3,2%. Para colocar isso em perspectiva, a maioria das pessoas nessa faixa etária perde cerca de 1% de densidade óssea por ano. Esse movimento reverteu quase 4 anos de perda. Isso significa que o corpo não estava apenas se mantendo, ele estava se regenerando. O que torna essa prática ainda mais extraordinária é o impacto que ela tem sobre o cérebro. Pesquisadores utilizaram ressonância magnética funcional para observar o que acontece no cérebro durante a execução desse movimento. Descobriram que ele ativa uma rede mais ampla de regiões cerebrais do que qualquer outro exercício testado. Áreas responsáveis pelo equilíbrio, pela consciência espacial e pela função executiva se iluminaram simultaneamente. E após apenas 8 semanas de prática, os participantes apresentaram aumento mensurável no volume cerebral. Isso mesmo, crescimento de tecido cerebral em uma fase da vida em que o esperado seria o declínio. Esse fenómeno é chamado de neuroplasticidade e é a prova de que o cérebro, assim como o corpo, continua capaz de se adaptar, de crescer, de se fortalecer. Cada repetição desse movimento não é apenas um exercício físico, é um estímulo para que o cérebro se reorganize, criando novas conexões, fortalecendo vias neurais, preservando a cognição. E isso tem implicações profundas. Porque envelhecer com força não é apenas sobre músculos e ossos. É sobre clareza mental, memória, capacidade de tomar decisões, de reagir rapidamente a imprevistos. É sobre continuar presente, ativo, engajado com a vida. E esse movimento, tão simples na aparência, oferece tudo isso. Ele treina o corpo e a mente ao mesmo tempo, integrando sistemas que muitas vezes tratamos de forma separada, mas que na verdade funcionam como um só. Existe ainda outro aspecto que precisa ser compreendido. Quando praticamos movimentos que exigem estabilidade e controle, estamos treinando algo chamado proprioceção.
É a capacidade do corpo de saber onde está no espaço, de sentir a posição de cada articulação, de cada músculo, sem precisar olhar. Essa capacidade é uma das primeiras a diminuir com a idade. E quando ela se perde, o risco de quedas dispara. Porque você não percebe que seu pé está mal posicionado. Não sente que seu peso está deslocado. Não reage a tempo quando o equilíbrio é ameaçado. Mas a boa notícia é que a proprioceção pode ser retreinada. E movimentos que desafiam o equilíbrio, que exigem controle fino, que pedem atenção plena, são a melhor forma de fazer isso. Quando você se coloca em uma posição que exige estabilidade, o corpo é forçado a recalibrar seus sensores internos. O sistema nervoso desperta. As articulações enviam sinais mais precisos ao cérebro. Os músculos pequenos, aqueles que trabalham nos bastidores para manter você firme, são ativados. E com o tempo, essa recalibração se torna automática. Você não precisa mais pensar em equilibrar-se, o corpo simplesmente sabe como fazer. E essa é a diferença entre viver com medo de cair e viver com confiança. Entre hesitar a cada passo e caminhar com segurança. Entre depender de corrimãos e apoios e mover-se livremente pelo mundo. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando nos dedicamos a essas práticas. Algo que vai além da biologia, além da mecânica de movimento. Tem a ver com a forma como nos relacionamos com o próprio corpo. Muitas vezes, ao longo dos anos, aprendemos a ignorar os sinais que o corpo nos envia. Aprendemos a empurrar a dor para o fundo da mente, a aceitar limitações como inevitáveis, a nos resignar com a perda de capacidade. E aos poucos, sem perceber, nos desconectamos. O corpo se torna algo distante, algo que apenas carregamos, em vez de algo que habitamos plenamente. Mas quando você se compromete com uma prática de movimento consciente, algo muda. Você começa a prestar atenção. Sente onde está a tensão, onde está a fraqueza, onde está a força. Percebe que o corpo não é um inimigo, é um aliado. Que ele não está traindo você, ele está pedindo cuidado. E quando você responde a esse pedido com gentileza, com paciência, com consistência, uma nova relação se forma. Você volta a confiar no seu corpo. E o corpo, em resposta, volta a confiar em você. Essa reconexão é poderosa. Ela transforma não apenas a forma como você se move, mas a forma como você vive. Porque quando você sente que pode confiar no próprio corpo, o mundo se abre. Você aceita convites que antes recusaria. Experimenta atividades que antes pareciam arriscadas. Vive com menos medo e mais presença. E isso, no final das contas, é o verdadeiro presente dessas práticas. Não é apenas sobre viver mais tempo. É sobre viver melhor, com mais liberdade, com mais alegria, com mais vida. Então, ao refletir sobre tudo isso, percebo que o que estou oferecendo a você não é apenas um conjunto de exercícios. É um convite. Um convite para reescrever a narrativa do envelhecimento. Para recusar a ideia de que fragilidade é inevitável. Para escolher, todos os dias, fortalecer o corpo e a mente. Para honrar a vida que ainda está por vir com o mesmo cuidado que você dedicaria a algo precioso. Porque você é precioso. Sua independência é preciosa. Sua capacidade de viver plenamente é preciosa. E tudo isso pode ser preservado, cultivado, expandido, se você estiver disposto a dedicar alguns minutos do seu dia a movimentos simples, mas profundamente transformadores. Não é sobre perfeição. Não é sobre competição. É sobre compromisso. Compromisso com você mesmo, com sua saúde, com sua dignidade. E cada repetição, cada respiração, cada momento de atenção plena é um ato de amor próprio. É uma declaração de que você ainda está aqui, ainda capaz, ainda tem muito a viver. E que vai fazer tudo ao seu alcance para garantir que os anos à frente sejam vividos com força, com equilíbrio, com confiança. Porque envelhecer não é um declínio inevitável. É uma jornada que pode ser navegada com sabedoria, com cuidado e com a certeza de que, não importa quantos anos tenham passado, o corpo ainda é capaz de crescer, de se adaptar, de surpreender. E essa capacidade, essa resiliência, está ao seu alcance agora, neste exato momento, esperando apenas que você dê o primeiro passo.